Segundo o dicionário, mercenário é aquele que trabalha apenas em troca de dinheiro. Não lhe interessa nada mais, apenas o dinheiro. Logo após a independência de Angola, em novembro de 75, começaram a surgir dentro do território angolano vários grupos de mercenários. Alguns eram portugueses, alguns eram franceses, britânicos, irlandeses ou até norte-americanos. Alguns deles até trabalhavam por conta própria, sozinhos, mas a grande maioria eram financiados por governos do Ocidente, porque aquilo que estava a acontecer em Angola naquela altura já tinha acontecido no Congo nos anos 60, quando o Congo conseguiu a sua independência. Vários grupos de mercenários belgas invadiram o território. No caso do grupo de mercenários que vamos falar hoje, esses mercenários foram indiretamente financiados pela CIA, ou seja, financiados pelo governo norte-americano. Em março de 76, as Forças Armadas de Angola capturaram um grupo de 13 mercenários no norte do país. Entre eles haviam britânicos, irlandeses e norte-americanos. Eram eles Costas Giorgio, 25 anos, Reino Unido; Andrew Gordon Mackenzie, 25 anos, Reino Unido; Derek John Barker, 35 anos, Reino Unido; Daniel Francis Gerhardt, 34 anos, Estados Unidos; Michael Douglas Wiseman, Reino Unido; Kevin John Marchant, Reino Unido; Gustavo Marcelo Grillo, 27 anos, Estados Unidos; John Lawlor, Reino Unido; Colin Evans, Reino Unido; Cecil Fortune, Reino Unido; John Namok, Irlanda; Gary Martin Acker, Estados Unidos; e Malcolm McIntyre, Reino Unido. Esses mercenários foram presos e foram trazidos até a capital, até Luanda, para serem julgados. As autoridades angolanas comunicaram as prisões aos respectivos países de cada um deles e também convocaram a imprensa internacional para vir assistir ao julgamento. Julgamento esse que decorreu entre os dias 16 e 20 de junho de 1976. Quando interrogados, os mercenários norte-americanos disseram que recebiam um pagamento semanal de $500, o que é equivalente mais ou menos a $2.800 atualmente. Várias personalidades públicas internacionais naquela altura fizeram um apelo, fizeram um pedido de clemência ao presidente de Angola naquela altura, que era António Agostinho Neto. Dentro dessas personalidades incluía nomes como James Callaghan, que era o primeiro-ministro britânico na época, a própria rainha Elizabeth e até o próprio secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger. As autoridades angolanas da época não acataram aqueles apelos dessas personalidades, porque queriam que aquele julgamento se tornasse um exemplo para todos os outros mercenários que tentassem a mesma aventura. Okay, all I want to say is this: my identity, and I want this taken down on record, that all my men, which had captured the so-called mercenaries, i.e. Mackenzie, was not my 2IC. He was not my second in command, okay? And all the rest of my soldiers, which you have captured, were all under my direct command. So any responsibility and any charges against them, okay, they were following my orders. They were just soldiers. That's all I want to say, and I don't want to answer no more questions, okay? No disrespect. Porque durante o tempo que permaneceram dentro do território angolano, aqueles homens torturaram pessoas, torturaram e mataram civis angolanos. Além disso, mataram compatriotas seus, porque dentro do grupo havia alguns elementos que queriam ir embora, queriam desistir, ou seja, queriam desertar, e os outros não deixaram e assassinaram esses elementos que queriam sair. E esse dia ficou conhecido como Massacre de Maquela, que aconteceu no norte de Angola, na província do Uíge, na aldeia de Maquela do Zombo.
O responsável por ordenar esse massacre foi Colonel Callan, conhecido como líder do grupo. O julgamento teve início no dia 11 de junho e foi dirigido por 5 juízes angolanos. Um desses juízes era Manuel Rui Monteiro, escritor angolano. Durante os dias em que o julgamento esteve a decorrer, o povo saiu às ruas para manifestar e queriam que aqueles mercenários fossem condenados à pena capital, que naquela altura existia na Constituição angolana. Eu estou ali mesmo, estou ali, vou sair, vou passar lá também. Após vários dias de julgamento e depois das testemunhas e dos réus serem ouvidos, a leitura da sentença foi proferida no dia 28 de junho. Consequentemente, os deste tribunal acordam em julgar os réus culpados e, em nome da República Popular de Angola, condená-los do modo seguinte. Os réus Namok, Akia e McIntyre a 16 anos de prisão maior. Os réus Lawlor, Evans e Fortune a 24 anos de prisão maior. Os réus Wiseman, Marchant e Grilho a 30 anos de prisão maior. Os réus Mackenzie, Barker, Gerard e Costa Jorge de Callan à pena capital. Por intermédio do Ministério da Justiça e nos termos da Ordem de Serviço de 12 de setembro de 1970, subam os autos imediatamente, com todos os seus elementos de prova, incluindo o registro audiovisual do julgamento, ao camarada Presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola e da República Popular de Angola, para efeitos de confirmação ou não das penas capitais aplicadas. Notifique. 3 foram condenados a 16 anos de prisão, 3 foram condenados a 24 anos de prisão e mais 3 foram condenados a 30 anos de prisão. Os restantes 4 que sobraram foram condenados à pena capital. E segundo notícias dos jornais da época, Agostinho Neto confirmou as penas. E no dia 10 de julho de 1976, os 4 condenados à pena capital foram executados. Aquela tinha sido a primeira vez que um país africano trazia à justiça mercenários ocidentais e condenava à pena capital. Nunca tinha acontecido antes. Em novembro de 82, aconteceu uma troca de prisioneiros e então os 2 prisioneiros norte-americanos que restavam nas cadeias de Angola foram libertados e foram entregues às autoridades americanas. Os restantes prisioneiros britânicos e irlandeses foram libertados 2 anos depois, em 84, após uma negociação com o Ministério das Relações Exteriores britânico. Agora eu quero saber o que é que vocês acharam deste episódio, o que é que vocês acharam deste caso. Vocês acham que teria o mesmo desfecho se acontecesse hoje em Angola ou seria diferente o desfecho? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é isso. Xalé no Kiambote. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Fiquem bem e tchau!